Olá, meu nome é Renato e nesse vídeo eu quero estar falando sobre Apocalipse 9, sobre a sexta trombeta. Eu já fiz um vídeo falando sobre isso, só que é bem antigo. Eu quero estar falando de novo sobre isso. Porque em Apocalipse 9, se lemos Apocalipse 9, do 13 ao 15, é o que diz. Então o sexto anjo fez soar sua trombeta, e ouvi uma voz que projetava dos quatro ângulos do altar de ouro, que se encontrava na presença de Al, dizendo ao sexto anjo que empunhava a trombeta: solta os quatro anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Foi então solta os quatro anjos que se achavam preparados para aquele exato momento, dia, mês e ano. Em Apocalipse 9, do 13 ao 15, fala sobre os quatro anjos. Só que para entendermos esses anjos de Apocalipse 9, na sexta trombeta, temos que ler Zacarias. Se lermos Zacarias, Zacarias 6, do 1 ao 6, fala sobre as carruagens. Porque na Bíblia, se você for ver, em Apocalipse 9, do 13 ao 15, fala os quatro anjos. E se você for ver na Bíblia, mostra que anjos são espíritos. Em algumas Bíblias, em Zacarias 6, mostra isso. Se lermos Zacarias 6, do 1 ao 6, é o que fala. Uma vez mais levantei o olhar e avistei quatro carruagens que saíam dentre dois montes, e esses montes eram montes de bronze. Na primeira carruagem estavam atrelados cavalos vermelhos, a segunda cavalos pretos, na terceira cavalos brancos, e a quarta carruagem cavalos malhados. Esses aqui são os pálidos, né? Os amarelos, os esverdeados. E todos eram muito fortes. Então indaguei o anjo que me esclarecia: que são esses? E o anjo explicou: estes são os quatro ventos dos céus que partem da presença do Altíssimo, soberano de toda a terra. Ou aqui fala os quatro ventos. A carruagem puxada pelos cavalos pretos vai em direção à terra do norte. A que tem cavalos brancos parte em seguida na direção oeste. E a que tem cavalos baios ruma para a terra do sul. Em Apocalipse, em Zacarias 6, na King James não fala. Fala os quatro ventos. Mas em algumas bíblias mais antigas, como essa daqui, evangélica, em Zacarias 6, 5, na King James fala, em várias outras fala os quatro ventos, mas em algumas bíblias fala os quatro espíritos. Na evangélica fala os quatro espíritos. E espíritos são anjos. Seremos Zacarias 6:5. O anjo respondeu: eles são os quatro espíritos do céu que estão diante do Altíssimo de toda a terra. Sai para fazer o trabalho dele. Nessa daqui mostra os quatro espíritos. Eu vou colocar a imagem na tela, que é mais fácil ver. Aqui fala os quatro espíritos. Porque espíritos são anjos. Na King James, na de Jerusalém, em Zacarias 6:5, fala os quatro ventos, mas em algumas, como evangélica, fala os quatro espíritos. E se você ler, eu vou voltar para King James. Se você ler Hebreus 1:14, mostra que espíritos são anjos. Hebreus 1:14, eu vou ler a King James. Não são todos os anjos espíritos ministradores enviados para servir em benefício dos que herdarão a salvação? Não são todos os anjos espíritos? Por isso que em Apocalipse 9, do 3 ao 15, fala só dos quatro anjos, porque anjos são espíritos. E se você ler Zacarias 6:5, fala que os cavalos, as carruagens de Zacarias 6 são espíritos, porque espíritos são anjos. Por isso que em Apocalipse 9, do 13 ao 15, fala só dos quatro anjos. Eu vou ler de novo Apocalipse 9. Já fica mais fácil de entender. Apocalipse 9, do 13 ao 15. Então o sexto anjo fez soar a sua trombeta, e eu ouvi uma voz que projetava dos quatro ângulos do altar de ouro que se encontrava na presença de Al, dizendo ao sexto anjo que empunhava a trombeta: solta os quatro anjos, tá vendo? Por isso que fala anjos, que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Foram então soltos os quatro anjos que se achavam preparados para aquele exato momento, dia, mês e ano, a fim de que matassem um terço de toda a humanidade. Eles são soltos para matar um terço de toda a humanidade. Aqui em Apocalipse 9, muitas pessoas pensam que é um terço só, mas são dois terços. Se você continuar lendo,
e ler Apocalipse 9, 16 a 18, fala sobre um outro texto, só que esse outro texto é morto pelo fogo, fumaça e enxofre, que é o cavalo vermelho. E esses um texto de Apocalipse 9, do 13 ao 15, são os 4 anjos. Os 4 anjos é fome, guerras, que é o cavalo vermelho, espada, doenças e as feras da terra. São esses. Tem também o cavalo branco, porque no cavalo esverdeado tem as doenças e as feras da terra junto. E o cavalo branco é separado. Em Apocalipse 6 é fácil identificar que são os cavalos, né? Em Zacarias 6, a carruagem são vários, mas em Apocalipse 6, nos selos, é apenas um. Mas em Zacarias 6 são vários. Isso quer dizer também que são guerras entre as nações, né? São guerras entre as nações. São várias guerras entre as nações. Porque são várias carruagens, vários cavalos vermelhos. Em vários lugares do mundo, falsos acordos de paz, cavalo branco. Em vários lugares do mundo, guerras, cavalo vermelho. Em vários lugares do mundo, fome, cavalo preto. Em vários lugares do mundo, doenças, cavalo esverdeado. Por isso que são carruagens com vários cavalos, em Zacarias 6. É a sexta trombeta. Por isso que o anjo em Apocalipse 9 tem o anjo que sai gritando 3 ais, ai da terra, por causa do toque das 3 trombetas que faltam. A quinta trombeta, a sexta trombeta, que é 2 terços atingidos da terra, e a sétima trombeta, que são as 7 taças. Por isso que ele fala, ai, ai, ai dos habitantes da terra, 3 ais, os 3 últimos ais. E se lermos Zacarias, eu acabei de ler, se lermos Zacarias 6, em algumas Bíblias não. Na evangélica mostra que os 4 ventos são os quatro espíritos. E na King James, se você ler, em algumas Bíblias não mostra, mas na King James mostra a direção das carruagens. Se você ler Zacarias 6:6 na King James, eu acabei de ler, mostra a direção das carruagens. Ó, a carruagem puxada pelos cavalos pretos vai em direção à terra do norte. Se você pegar o mapa mundi, você vai ver que no norte está a Europa. Aqui tem cavalos brancos, parte em seguida e na direção oeste, para o ocidente. Na King James mostra para onde vai os cavalos brancos, vai para o ocidente. O ocidente está os Estados Unidos, América do Norte. E aqui tem cavalos baios, cavalos verdeados, amarelos, uma para a Terra do Sul. A Terra do Sul é a África, essa é onde está a África. Na Terra do Sul, doenças. Na Terra do Norte, fome. Na Terra do Oriente não, do Ocidente, o cavalo branco, falsos acordos de paz. Aí o que sobra? O Oriente. No Oriente vai o cavalo vermelho, a guerra, é onde está a Rússia. Lá o Oriente, Rússia, China, Japão, Vietnã, Filipinas, Indonésia. Vai ter várias guerras. Na África, doenças. Na Europa, fome, que ela não tem muitos alimentos, né? Não produz muitos alimentos. E no Ocidente, onde está os Estados Unidos, América do Norte, falsos acordos de paz. Na King James, em Zacarias 6:6, mostra a direção dos cavalos. E na evangélica, em Zacarias 6:5, mostra que os 4 ventos são 4 espíritos. Em Hebreus 1:14 mostra que espíritos são anjos. Por isso que é bom você ler várias traduções, para você ter uma compreensão melhor. Essas carruagens, nos selos do Apocalipse, né, tem um cavalo só. Mas esse cavalo só já traz várias guerras. Mas em Zacarias são carruagens com vários cavalos. Significa que vão ser vários conflitos ao redor do mundo. Vários lugares com guerra, vários lugares com fome, vários lugares com doenças. E falsos acordos de paz. Cavalo branco. Em Apocalipse 6, no cavalo vermelho, também fala que o cavalo tira a paz da terra, né? Faz com que os homens matem uns aos outros. Isso porque desobedece a lei do Altíssimo, né? Não obedecem, cobiçam dinheiro, mulheres, bens, cobiça, adultério, fornicação. Hoje em dia as pessoas fazem como se fosse uma coisa normal. Desobedecem a lei, está na lei do Altíssimo para não fazer isso. Também roubo, assassinato, adultério. Também acontece. Fornicação, no Novo Testamento também fala o apóstolo Paulo. Fala que fornicação é pecado. Hoje em dia as pessoas fazem como se fosse uma coisa normal. Os cavalos todo mundo sabe quem são, né? Nos selos do Apocalipse, em Apocalipse 6, fala quem são. O cavalo branco
falsos acordos de paz, cavalo vermelho, guerra, espada, o cavalo preto, a fome, tem a balança, não danifica o azeite ou o vinho, o partido do pão, o cavalo verde é a morte, doenças e feras da terra. Se você ler Apocalipse 6, você tem identificação de quais são, né? Em Zacarias 6 fala que são vários. Em Zacarias 6 de novo, vou ler do 6, do 1 ao 5. Uma vez mais levantei o olhar e avistei 4 carruagens que saíam dentre os 2 montes. Esses montes eram montes de bronze. Na primeira carruagem estavam atrelados cavalos vermelhos, e a segunda cavalos pretos. Guerra e fome. Na terceira cavalos brancos. E a quarta carruagem cavalos malhados, amarelo e esverdeado, e todos eram muito fortes. Em Zacarias 6, do 1 ao 3 fala que nas carruagens tem os cavalos. Em Apocalipse 6 você identifica quais são os cavalos. Era isso que eu queria estar falando nesse vídeo sobre... Eu queria estar falando sobre Apocalipse 9, sobre a sexta trombeta mais especificamente, porque muitos não conseguem identificar, né? Porque fala só dos 4 anjos. E aí se você ler Zacarias 6, em algumas bíblias mostra que anjos são espíritos. Não, mostra que são espíritos, né? As carruagens, tá? São os 4 espíritos. Em Hebreus 1,14 mostra que espíritos são anjos. Aí se você ler Apocalipse 9, fala que solta os 4 anjos, você consegue entender. Só que você tem que ler Zacarias 6. E em Zacarias 6 também dá a direção das carruagens. São vários conflitos que vai acontecer. Vários conflitos não, vários desastres, né? Guerras, fome, doenças. E tudo isso por quê? Apocalipse 12:9 fala que o maligno enganou a terra inteira. Em algumas bíblias fala que ele tem capacidade de enganar a terra inteira. Mas a passagem correta é que ele enganou a terra inteira. Em outras bíblias, como nessa daqui, ó, essa é NTLH. Olha como fala nela, em Apocalipse 12:9. Eu vou ler Apocalipse 12:9 para mostrar para vocês como é que fala nela. Ó como é que fala nela. Apocalipse 12:9. O enorme dragão foi lançado fora do céu. Ele é aquela velha cobra chamada Diabo ou Satanás, que leva todas as pessoas do mundo a pecar. Tá vendo, irmãos, como fala? Fala que o maligno leva todas as pessoas do mundo a pecar. E também tá certo. A passagem correta é que o maligno enganou a terra inteira, mas essa aqui que fala que ele levou todo mundo a pecar também tá certo. Muitas pessoas pensam que estão na nova aliança, mas não estão. 1 Tessalonicenses 5:9. E ela não nos destinou para a ira, mas para a salvação, através de Yahshua. Olha como o maligno fez, tirou Yahshua. Tirando Yahshua, o que acontece? Tira a nova aliança. Aí fica a antiga aliança. Ele fez as pessoas ficarem embaixo da antiga aliança e fez pecar, igual está aqui. Fez toda a terra pecar, porque vem a ira. As pessoas vão para o mesmo lugar que ele vai. Êxodo 32:33. Quem peca tem o nome tirado do livro da vida. E se você ler Apocalipse 20:15, fala que quem não tem o nome no livro da vida vai para o lago de fogo, que é o mesmo lugar que o maligno vai. Se lemos Apocalipse 20:15, é o que fala. E todo aquele cujo nome não foi encontrado no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Por isso que fala que, essa daqui também está certa, fala que ele levou a terra inteira a pecar. E foi isso que ele fez mesmo. As pessoas pensam que estão na nova aliança, mas não estão. Estão na antiga aliança. Se lemos Eclesiastes 12:13, olha o que fala. Agora que já se disse tudo, eis aqui a conclusão a que chegamos. Amar reverentemente a Yahweh e obedecer aos seus mandamentos, porquanto foi para isso que fomos criados. Tá vendo que para que fomos criados, irmãos? Como a King James fala, amar ao Altíssimo e obedecer seus mandamentos. É para isso que fomos criados. E muitas pessoas não obedecem, são muito poucos que obedecem os mandamentos do Altíssimo. E se lermos Levítico 5:17, olha o que fala. Levítico 5:17. Se alguém pecar fazendo o que é proibido em qualquer dos mandamentos de Yahweh, ainda que não tenha plena consciência disso, será culpado e incorrerá nas devidas penas da sua iniquidade. Quem pecar e não tiver consciência da lei, ainda assim é culpado. Levítico 5:17. Aqui fala: quem pecar e não tiver conhecimento dos mandamentos, ainda que não tenha plena consciência, é culpado. Muitas pessoas desobedecem a lei do Altíssimo e não conhecem os mandamentos do Altíssimo, né? Nem conhecem os 10 mandamentos. Mas ainda assim, quem peca sem conhecimento,
da lei, ainda assim é culpado. Tá vendo, irmãos? Eclesiastes 12:13. Dever de cada um amar ao Altíssimo e obedecer seus mandamentos. O que o maligno fez as pessoas ficarem embaixo da lei e desobedecer. Ele é traiçoeiro. 1 Tessalonicenses 5:9. E ela nos destinou para a ira, mas para a salvação por meio de Yahshua. O maligno fez tirou Yahshua. É como se tirasse Yahshua e tirasse a nova aliança. É o que fica, antiga aliança. E quando desobedece a lei, Romanos 4:15, vem a ira. Ele fez as pessoas ficarem embaixo da lei e desobedecer, porque assim vem a ira, vem o fim. Eclesiastes 32:33. Êxodo 32:33. Quem desobedece a lei tem o nome tirado do livro da vida. E quem não tem o nome do livro da vida, vai para o lago de fogo. Mesmo lugar que ele vai. É uma armadilha. Era isso que eu queria estar falando nesse vídeo, irmãos. Eu queria estar falando sobre Apocalipse 9, a sexta trombeta, mais especificamente. Porque muitas pessoas leem, fala sobre os 4 anjos, né? Aí quando você lê Zacarias 6, fala os 4 ventos. Aí confunde, as pessoas não conseguem ver. Mas em algumas bíblias fala, na evangélica fala que os ventos são espíritos. E Hebreus 1:14 mostra que espíritos são anjos. Por isso que em Apocalipse 9, do 13 ao 15, fala só dos 4 anjos. São as carruagens de Zacarias 6. Eu vou colocar as imagens nesse vídeo, dos textos na Bíblia, aí fica mais fácil identificar. É isso que eu queria estar falando nesse vídeo, irmãos. Que o Altíssimo esteja com todos vocês.